Boa noite a todos, graça e paz. Boa noite, família da graça. Nessa noite de inverno em Salvador, uma frente fria chegou ontem do Alasca, né? Estamos todos vivendo o impacto desse dia chuvoso, desse dia de inverno, esse dia Netflix, né? Como dizem, quando chove. Mas hoje realmente nos surpreendeu. Acho que o que não choveu no inverno todo até agora, choveu hoje. E pela manhã nós tivemos um número considerável de irmãos aqui participando da reunião. Acho que todos estavam assim, bem interessados também em assistir o jogo, né? E algumas igrejas até marcaram o horário do culto hoje à noite bem mais tarde. Não acreditaram no Brasil, né? Nós calculamos que o Brasil ia vencer aí pelo menos de 3-0, então daria tempo para a gente começar às 7h30. Graças a Deus deu tudo certo, o Brasil campeão da Copa América. Estamos todos felizes, afinal de contas as cores verde e amarelo sempre mexem com o nosso coração. E eu queria convidar você para nós estarmos hoje fazendo o encerramento desta semana de jejum e oração, essa semana em que estivemos durante 7 dias, desde a segunda-feira, na verdade desde o domingo passado, com a convocação. Nós estivemos juntos em oração e meditação sobre o tema da última trombeta, nessa segunda parte, nessa segunda etapa esse ano, e falando sobre as características de um verdadeiro discípulo que aguarda, que espera a volta do Senhor Jesus Cristo. E hoje o tema é: o verdadeiro discípulo, ele age com a motivação correta. Então eu gostaria de convidar você para abrirmos o Evangelho de Mateus no capítulo 6. Vamos ler os versículos de 1 a 4. Por favor, abra o seu tablet, o seu smartphone, a sua Bíblia, se você a tem em mãos, ou se você preferir, pode também acompanhar a leitura do texto através do telão. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 1 até o 4. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Amém? Feche seus olhos, ponha a sua mão no seu coração. Santo Deus, nosso Pai, pedimos nessa noite que a Tua maravilhosa graça nos cubra neste momento em que estamos finalizando uma semana de jejum e gostaríamos de entregar todos esses dias ao Senhor como uma oferta de cheiro suave em Tua presença. Fala conosco como tens falado em todos esses dias. Tem sido tremendo ouvir a Tua voz e nos banquetearmos com a Tua santa palavra. Opera dentro de nós aquilo que somente o Senhor pode fazer, acima de todas as bênçãos e resultados que esperamos com fé que o Senhor vai operar nas nossas vidas. Nós estamos crendo que o mais importante milagre é a transformação do nosso homem interior segundo a imagem de Cristo Jesus. Portanto, fala conosco nesta noite, é o que nós te pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Posso ouvir o seu amém? Posso ouvir o seu aplauso ao Senhor Jesus nesse 7º dia do nosso jejum? Aleluia! Estamos então no 8º atributo do caráter de um verdadeiro discípulo. E o interessante dessa campanha é que Deus escolheu esses dias de jejum para estar falando conosco sobre um tema que é tão profundo. Na verdade, eu até comentei que esta semana ficou parecendo uma série de conferências. A sensação que a gente teve a cada dia é que estávamos participando de um congresso, porque as palavras foram tão ricas, tão profundas e ao mesmo tempo tão simples, tão práticas. E nós saímos daqui, quem veio
veio, quem participou todas as noites, foi sempre um tempo de renovo, um tempo de enlevo espiritual muito maravilhoso. E é claro que quando nós estamos falando de discípulos, nós estamos falando de seguidores, nós estamos falando de um mestre que é o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso modelo, que é a nossa referência, que é o nosso padrão, que é o nosso paradigma, que é o nosso tudo. E o próprio Jesus, em Mateus no capítulo 5, versículo 20, ele disse aos seus discípulos com respeito àquilo que ele está buscando no coração dos seus verdadeiros discípulos, e eu creio que hoje à noite aqui também, ele disse: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Então esse é o famoso sermão da montanha, o sermão do monte, que Jesus pregou às multidões. E é claro que aqui a gente precisa abrir um parênteses, porque sempre que se fala de fariseus, saduceus, escribas, doutores da lei, a gente fica com um pouco de bronca, porque essa turma era a turma que perseguia Jesus, que queria até mesmo matar Jesus, estava sempre confrontando o mestre. Mas na verdade, historicamente, os fariseus, os saduceus, esses grupos religiosos, estes partidos hebraicos dos dias de Jesus, eram homens que estavam buscando viver a lei de Deus, viver a lei de Moisés, praticar, seguir. Eles eram tidos como os mestres da lei, os entendidos, os caras que tinham a compreensão, o entendimento, a interpretação. E não somente isso, eles procuravam assim de uma forma muito rigorosa, com muitas regras, com muitas tradições. Eles procuravam demonstrar que eles eram zelosos seguidores de Moisés, que eles eram zelosos cumpridores da lei de Deus. Mas Jesus, falando aqui sobre estes fariseus e mestres da lei aos seus discípulos, especialmente hoje aqui a mim e a você, ele não está procurando a justiça dos fariseus. E o que isso significa? Do ponto de vista de Jesus, o que ele está buscando é mais do que mudança de comportamentos. Do ponto de vista de Jesus, o que ele está buscando ver na nossa vida é mais do que uma alteração das nossas práticas, das nossas ações, por nos tornarmos religiosos. E agora eu sou da igreja, eu sou um cristão, então agora me diz aí o que é que eu tenho que seguir, me dá o código de regras dessa igreja, família da graça, do cristianismo aí, porque agora eu vou seguir. Algumas pessoas chamam isso de doutrina, né? Alguns nos acusam até dizendo: não gosto dessa igreja aí, que essa igreja não tem doutrina. Porque para muitos grupos evangélicos, doutrina é quando você coloca um monte de regras para as pessoas. Não faça isso, não faça aquilo, crente não faz isso, crente não faz aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro. Aí a pessoa diz: eu gosto dessa igreja, que essa igreja é a igreja que tem doutrina. Mas Jesus está procurando algo além disso. Aqui ele está falando que ele está procurando os motivos pelos quais esses comportamentos externos acontecem. Por que você faz o que você faz? Na verdade, Mateus de 5 a 7, que é o conjunto das pregações, dos ensinos de Jesus no Sermão do Monte, ele nos ensina que ele está procurando algo absolutamente diferente dos escribas e fariseus. Ele não está tão interessado nas nossas ações e atitudes, tanto quanto nos nossos motivos. A chave aqui é a motivação. Aliás, Jesus foi tão fundo nisso que ele, para mim, é o precursor da moderna psicologia. Jesus conseguiu interiorizar a lei de Moisés. Jesus foi tão mestre que ele pegou os ditos da lei, não é? Muitas vezes vamos vê-lo dizendo nesse sermão: ouvistes o que foi dito, está na lei. Foi Moisés quem disse, eu porém vos digo. E aí ele ia a fundo nas intenções, nas motivações do coração. Enquanto aqueles que estavam ali buscando seguir de forma exterior a lei estavam preocupados com as ações exteriores, Jesus está querendo olhar para os motivos secretos do coração e da alma. Em Filipenses no capítulo 2, de 5 a 7, o apóstolo Paulo nos exorta a termos a mesma motivação de Cristo. Ele diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante
aos homens. Filipenses 2, portanto, confirma que as motivações de Jesus foram absolutamente puras desde o momento em que ele deixou a glória e encarnou e se tornou como um de nós. A Bíblia diz que ele esvaziou-se de si mesmo. E talvez esse seja o maior e o mais difícil desafio que nós como cristãos temos para seguir a Jesus: esvaziarmos-nos de nós mesmos para que a vida dele se manifeste através de nós. Portanto, o verdadeiro discípulo, ele age com a motivação correta, com a motivação íntegra. E essa palavra integridade, ela é muito importante, porque nós somos influenciados tão facilmente por várias forças. Nós somos influenciados por forças externas e por forças internas, por forças positivas e por forças negativas. Quando falamos de motivação, quase podemos ver aquela imagem do desenho animado do anjinho no ombro direito e do diabinho no ombro esquerdo. É como se vivêssemos o dia todo, o tempo todo, com essas duas forças brigando, guerreando dentro de nós. O apóstolo Paulo falou sobre isso em Gálatas, dizendo que a carne luta contra o espírito luta contra a carne, para que a gente não faça a vontade de Deus. Portanto, devemos estar muito conscientes de que estamos vivendo um verdadeiro campo de batalha aqui dentro, todos os dias, na nossa mente, no nosso coração. Se quisermos dirigir os nossos desejos e as nossas motivações em direção ao Senhor, nós precisamos estar conscientes dessa batalha. E olha que eu quero dizer para vocês, abrindo meu coração, que isso é algo muito difícil. Talvez por isso que essa característica está como a última das características dessa semana de 7 dias de consagração e oração. Porque não é fácil ter uma motivação pura, um coração correto, íntegro todo o tempo. Nossos corações são tão desobedientes e tão dominados pela natureza do pecado que constantemente estamos direcionando, inclinando a nossa vontade, o nosso querer para coisas que não agradam a Deus. Eu não sei se isso acontece com você, mas eu entendo que essa é a realidade de todo o cristão, exceto pelo fato de que somos capacitados pelo poder do Espírito Santo para viver a justiça de Deus em nós. Mas por nós mesmos, nós não chegaríamos a lugar algum. É somente por causa da presença do Espírito Santo e o poder do Senhor dentro de nós que nos capacita a redirecionar o nosso coração para Deus e purificar as nossas intenções e os nossos motivos. Durante o dia, eu sei com certeza que os meus motivos são oscilantes. Há tantas vezes desejos tão divinos dentro de mim, há aspirações, ideais, há vontade de fazer tantas coisas para Deus, e ao mesmo tempo, durante o dia, eu percebo como há tantos desejos egoístas e tantas inclinações carnais, e tantas vezes eu cedo a algumas coisas que não agradam a Deus, e eu presumo que você do mesmo jeito. É um processo para toda uma vida. Aquele que em vós começou a boa obra vai aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, não é uma coisa instantânea, mágica, imediata. É algo que vai acontecendo no processo da vida, constantemente, diariamente, como Paulo diz, trazendo todos os dias no corpo o morrer da carne para que a vida de Jesus se manifeste. É como ovelha enviada para o matadouro todo dia redirecionando a minha vida para Deus, todo dia tentando e lutando para permanecer na videira, porque eu sei que do Senhor vem os nutrientes, vem a força, vem o poder que eu preciso para crescer espiritualmente e produzir muitos frutos para a glória dele, porque senão, queridos, eu não posso. Ele disse: sem mim nada podeis fazer, como vimos ontem. Portanto, tudo começa com a integridade dos nossos motivos. O texto que nós lemos em Mateus de 6, de 1 a 4, nessa parte do Sermão do Monte, Jesus está falando sobre o ato de dar esmolas, de ofertar, de repartir, de semear, de ajudar o próximo, de fazer caridade. Jesus está falando basicamente sobre essa questão do dinheiro e dos bens materiais. Mas eu queria que você fosse comigo um pouco mais fundo nessa questão. Eu queria que você cavasse comigo um pouco mais fundo, além dessa coisa do dinheiro. Eu queria que você se aprofundasse mais, porque eu acho que Jesus está falando aqui muito mais do que sobre apenas o assunto de doar, de ser
bom com as pessoas, caridoso. Eu acredito que Jesus está falando sobre motivação para fazer todas as coisas, e portanto aqui está um princípio geral para não apenas essa questão da caridade e do amor ao próximo e das doações, das ofertas, dos dízimos ou qualquer coisa que a gente entrega para Deus no que diz respeito à semeadura, mas todo um conteúdo de riqueza espiritual que Jesus está falando aqui nesse texto, porque o motivo ou a motivação é o que Deus realmente está buscando, não apenas nas nossas ofertas, nas nossas doações, mas em tudo que nós fazemos na nossa vida espiritual e que fazemos para o nosso próximo, mas acima de tudo para o nosso Deus. E ele usa, eu acredito que essa questão da doação aqui apenas para ilustrar este aspecto do verdadeiro motivo do coração. E eu queria te ensinar e compartilhar com você algo que Deus nos deu nesta campanha, que são 5 maneiras da gente ter a garantia da motivação correta na nossa vida como discípulos de Jesus. Quantos querem aprender? Digam amém. Primeiro, dê atenção aos motivos. Dê atenção aos motivos. Sabe o que acontece? É que às vezes a gente não está preocupado muito com essa questão de motivação, mas ela está no pano de fundo de tudo na nossa vida. E é por isso que Jesus começa esse texto falando: tenham cuidado, tenham cuidado. Mateus 6,1, ele começa dizendo: tenham cuidado. E aqui a palavra no grego é basicamente assim: atenção, atenção. Concentrem-se nisso, prestem atenção nisso. Tenham cuidado aqui significa algo que você precisa dar atenção, que você precisa se concentrar. Ou seja, o primeiro passo para limpar a motivação dos nossos corações é verificar a pureza delas. E é interessante porque começa com uma pergunta muito simples, né? Por que eu estou prestes a fazer esta coisa? Por que eu estou fazendo isto? Por que eu estou entregando isto? Por que eu estou ajudando esta pessoa? O que é o motivo que está por trás desta minha ação, desta minha atitude? Seja o que for a resposta, responda. E responda honestamente. Seja sincero, honesto com você mesmo. Seja íntegro. Quase sempre nós perdemos as oportunidades de verificar as nossas motivações na raiz, na base. Portanto, o que Jesus está falando aqui é algo muito legal, porque ele está dizendo assim: todas as vezes que você for agir, pare para refletir o que está por trás disso. Nós não podemos passar o dia e ir ao longo do dia simplesmente agindo e fazendo as coisas com motivações desapercebidas. É isso que Jesus está dizendo. Verifique as suas motivações, cheque as suas motivações, dê atenção às suas motivações. Nós não podemos ser discípulos de Cristo, autênticos, verdadeiros. Nós não podemos estar nos preparando para a volta do Senhor, vivendo simplesmente em movimentos, ações, comportamentos, sem realmente dar atenção às motivações que estão por trás destas ações. Este é o primeiro ponto. Atenção. Verifique. Esteja atento às suas motivações. Em segundo lugar, seja discreto. Todo esse texto de Jesus fala sobre proteger as nossas ações. Isso significa dizer que, embora nós estejamos vivendo em um mundo de publicidade, em que as nossas ações geralmente são feitas em público, e hoje mais do que nunca, o objetivo não é a publicidade. Epa, e aqui a gente fica num dilema muito grande, porque nós estamos vivendo nesta era digital um grande dilema com relação a isso, porque quase tudo que as pessoas fazem hoje é para postar, é para publicar. E a referência que as pessoas têm do que é legal é se elas tiverem muitos seguidores, muitos likes. Então elas colocam uma coisa no ar e se ninguém dá like, elas entram em depressão, né? Tem gente que se mata porque ninguém prestou atenção, ninguém deu um joinha, gostei. Mas se a pessoa tem muitos likes, muitos seguidores, poxa, ele é um influencer, né? Uma pessoa muito, muito poderosa, muito especial.
Então esse é um mundo muito complicado, porque quase tudo que nós estamos fazendo hoje tem publicidade. Outro dia eu estava comentando num jantar, nós estávamos com alguns irmãos e conversamos um pouco. A comida atrasou no restaurante, estava meio cheio. Quando chegou a comida, eu estava com fome, né? Vamos orar, gente, damos graças a Deus. Na hora que a gente vai colocar o garfo na comida, alguém diz assim: vamos tirar a foto. Aí eu disse: meu Deus do céu, a gente não consegue mais comer em paz, tem que parar tudo, chama o garçom. Aí você fica lá esperando, aí faz tira de cá, tira de lá. Eu disse: gente, pelo amor de Deus, vamos comer. Mas essa é a realidade que nós estamos vivendo. E o que acontece nesse contexto é que é praticamente impossível a gente não dar publicidade àquilo que estamos fazendo todo o tempo. Mas o que Jesus está falando aqui é que realmente não se trata de uma questão de publicidade aos homens, mas de uma publicidade a Deus. Principalmente quando se trata de coisas que você está fazendo para Deus, para a glória de Deus. Você não deve fazer para ser visto pelos homens. E aí fica um problema também, porque a Bíblia diz que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então como é que eu faço tudo para a glória de Deus, se na verdade eu estou buscando a glória dos homens? Então, na verdade, aqui existe um segundo princípio que é um grande dilema para nós neste século, e a igreja está diante desse desafio, e nós precisamos estar checando as nossas motivações em primeiro lugar, e em segundo lugar, protegendo as nossas ações. Tem pessoas que estão expondo a sua vida num nível absolutamente desnecessário nesta era da informação. Devemos buscar proteger as nossas ações, sobretudo no que diz respeito ao serviço ao Senhor. Em terceiro lugar, esse texto fala de algo maravilhoso, chama recompensa. Avalie a recompensa. Essa palavra aparece repetidas vezes neste sermão. Jesus fala sobre essa questão da recompensa dos homens e da recompensa de Deus, da recompensa daqui da terra e da recompensa da glória celestial. Agora, o texto de Romanos 3:23 diz assim: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23, a palavra do Senhor diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos os seres humanos, não há distinção. Todos pecaram igualmente e estão afastados, destituídos da presença de Deus. Isso aqui está falando da eternidade. Essa é a condição da raça humana. Isso significa o quê? Que não há recompensa por fazer o que é certo. Opa, como assim, bispo? Não há recompensa por fazer o que é certo. O que esse texto diz é que há apenas punição pelo nosso erro. O que esse texto declara, e isto é o Evangelho, doa a quem doer, é que não existe como o ser humano fazendo coisas boas resolver o seu problema espiritual na eternidade. O que esse texto está dizendo é que por melhor que a pessoa se esforce para ser, por mais coisas boas que ela faça e pratique, nada disso vai resolver o problema da sua alma na eternidade. Uau! E é por isso que as pessoas lá fora ficam doidas com o Evangelho, com esse conceito que nós temos na Bíblia, da absoluta degradação da raça humana, da total incapacidade do ser humano de obter redenção por seus esforços próprios, sua justiça, seus méritos. Não há como o ser humano se salvar. Nós entramos nesta situação que estamos exatamente por causa do pecado. Todos pecaram, diga comigo, todos pecaram. A única recompensa que recebemos aqui é a punição pela transgressão. Destituídos estão da glória de Deus. Separação total. Separação de Deus nesta vida, morte espiritual. Separação de Deus na vida eterna, morte eterna, inferno. E o que isso tem a ver com motivação? Claro que tem tudo a ver com motivação. Deixa eu te explicar, porque esse é o ponto mais difícil dessa mensagem. Se nós removermos a recompensa pelas coisas boas que fazemos, e se nós removermos as punições e os castigos pelas transgressões que cometemos, o que resta é absolutamente a motivação. Se não, vejamos,
Se você soubesse que não existe nenhuma possibilidade de você ser castigado por qualquer coisa errada que você faça nessa vida, nem na eternidade, como você agiria? Se você soubesse que você está livre para fazer o que você quiser na sua vida, que qualquer coisa que você faça, que lhe dê na cabeça, que lhe dê vontade, qualquer desejo que você queira satisfazer, não haverá nenhum castigo, nenhuma repreensão, nenhuma punição, como você vai agir a partir de agora? Por outro lado, se você souber que não há nenhum tipo de recompensa por nada de certo que você faça, se você soubesse que de repente você pode fazer o que você quiser de bom, não vai mudar nada a tua história, não vai mudar nada a tua vida, não há nenhuma recompensa, não há nenhum mérito por nada de bom que você faça aos outros nessa vida, que isso não vai trazer nenhum tipo de recompensa para você aqui e nem na eternidade, você faria alguma coisa boa? Então nós chegamos à motivação. Nós chegamos à raiz do problema, porque aqui está a raiz do problema da humanidade. Porque nós precisamos entender que esta é a grande questão que nos acomete como seres humanos caídos. Sempre que nós somos de alguma forma atraídos por uma recompensa nesta vida, Jesus está dizendo: preste atenção. Nós somos aqui advertidos para não sermos atraídos por estas recompensas que são falsas, que são ilusórias, porque nós somos uma raça totalmente caída, pessoas absolutamente pecaminosas que foram adotadas por Deus. Adotadas por Deus e por sua graça, e é somente por sua justiça que Ele nos deu gratuitamente no amado Jesus, que nós temos alguma recompensa. Se nós estamos certos em algo que fazemos, ou se nós temos alguma recompensa por alguma coisa que fazemos, é por causa da graça de Deus e não por qualquer outra coisa dentro de nós. Uau! Eu não sei se você está acompanhando isso, mas isto é o Evangelho da graça. Isto é o Evangelho do Reino. E é este Evangelho que confronta o orgulho do ser humano. Alguém pode dizer assim: mas não estou entendendo essa mensagem, bispo. Como é possível? Então uma pessoa tão boa como Madre Teresa de Calcutá, uma pessoa tão boa como a irmã Dulce, quer dizer, não tem valor nenhum o que ela fez? A Bíblia diz que as nossas boas obras em Adão são como trapos de imundícia para Deus. É o ser humano podre, morto, fedorento, nojento, querendo agradar a Deus com coisinhas boas que ele acha que faz e que é merecedor da recompensa divina. Este é o Evangelho da graça, que destrói a arrogância do ser humano caído e coloca o ser humano caído no seu devido lugar, absolutamente destituído de qualquer valor, absolutamente destituído de qualquer mérito, absolutamente destituído de qualquer boa recompensa, senão o juízo e a condenação eterna. Mas a graça de Deus nos alcançou precisamente para mudar essa história, a fim de que nós pudéssemos compreender que existe uma recompensa eterna, e existe sim uma recompensa nesta vida para tudo aquilo que fazemos nele, em Cristo Jesus, e para a glória dele, não para a nossa glória pessoal. Às vezes a sensação de recompensa começa a influenciar os nossos motivos mais profundos e secretos, para mudar a glória de Deus para a glória pessoal. Desculpa estar sendo bem honesto com vocês, porque isso acontece comigo o tempo todo. A gente sempre está pensando de que maneira vamos agradar as pessoas, e que tipo de reconhecimento, que tipo de honra, que tipo de recompensa, que tipo de valor vão nos dar, que tipo de importância, que tipo de atenção vamos receber. É por isso que às vezes ficamos tão frustrados, porque há tantas expectativas nos nossos corações quando fazemos coisas pelas pessoas e as consideramos ingratas porque nos trataram de uma forma tão ingrata. É isso que dá ajudar infelizes desse jeito, gente que não presta.
Porque no fundo, nós estamos sempre pensando em uma recompensa terrena, e esse é o momento em que nós devemos cautelosamente voltar o nosso olhar para o nosso ego e perceber onde estamos errados em nossas motivações, porque se queremos recompensas eternas e se queremos recompensas legítimas nesta vida, elas não virão por meio de nós mesmos ou do que façamos, mas virão através de Cristo Jesus e da motivação correta do nosso coração. Meu Deus. Em quarto lugar, será que eu posso ir além? Será que eu posso ir mais fundo? Amém ou não amém? Pare de fingir. Jesus diz: pare de fingir. É fácil para um cristão fingir e parecer puramente motivado, enquanto dentro dele existe uma motivação egoísta. Eu acho que Jesus aqui é bem desmascaradamente óbvio nesse texto. Ele tira as máscaras. Ele fala essa palavra hipócrita. Ele diz: pare de fingir, pare de agir como um hipócrita, como atores que fazem um show. Porque os hipócritas ou hipócritas, trava a língua, é uma palavra grega que tem a ver com aqueles que representavam com máscaras nos anfiteatros gregos. Eles usavam as máscaras que deram origem ao teatro, né? Se você estudar a tragédia grega, pesquisar a fundo, você vai ver que toda aquela coisa do teatro nasce exatamente com a representação e o uso das máscaras que simbolizavam a mudança de personagens. É um negócio bem legal. Mas Jesus, depois dessa palavra, ela começou a ser aplicada a pessoas que agem como se estivessem representando, como se estivessem no teatro. Atores fazem shows, atores interpretam, mas o discípulo de Cristo não. Ele não pode ser um artista, ele não pode ser um ator. Um discípulo cristão nunca deve fingir. Ele precisa ser absolutamente íntegro, porque senão seria uma contradição absurda. Ele precisa ser sincero, do latim sincera, porque antigamente as tábuas muitas vezes vinham com furos, e então os marceneiros colocavam uma cera e davam um polimento, e parecia que a peça era uma peça nobre. A pessoa comprava aquela peça sem saber que ela estava toda furada, comprava gato por lebre. E hoje tem muita gente vivendo assim, especialmente nesse mundo virtual, neste mundo fake news, neste mundo de perfis virtuais, que você cria identidades virtuais. Você pode ter tantos quantos perfis você queira, mas no reino de Deus isso é absolutamente impossível. A necessidade de uma integração não apenas entre o que você diz com a sua boca e o que você faz com a sua vida, mas também com seus motivos interiores. E aqui eu quero trazer para você uma realidade espantosa que Jesus está falando aqui, porque é um nível mais profundo de integridade. Existem pessoas que dizem com a boca e não vivem, não fazem. São hipócritas? São. Jesus falou sobre esse nível de hipocrisia, falou. Ele disse: na cadeira de Moisés estão sentados os doutores da lei, mas eles dizem o seguinte: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então tem um monte de gente assim, que se você for pesar a vida, existe muita conversa e pouca vida, pouca ação, pouca realidade. Então Jesus disse: são hipócritas. Eles estão falando um monte de coisa, mas na verdade não vivem. Só que este não é o único nível de hipocrisia que Jesus trata aqui. Jesus vai mais fundo ainda. Ele fala não apenas da incoerência ou contradição entre o que você diz e o que você faz, mas também dos seus motivos. E aqui a gente entra num contexto absolutamente esmagador, porque Jesus está dizendo assim: é possível que uma pessoa seja coerente entre o que ela diz e o que ela faz, e ainda assim os seus motivos estejam errados. Uau! A pessoa de fora vai olhar e vai dizer: não, o que ele diz, ele faz. Ali está uma mulher de palavra. O que ela fala, pode ter certeza que é o que ela vive. Mas só quem conhece o coração e as motivações interiores é Deus, e este ninguém engana.
se no fundo, o que você está buscando é o elogio dos homens, é a recompensa dos homens, é a glória dos homens, é a atenção dos homens, é o favor dos homens, é o reconhecimento dos homens, o louvor dos homens, Jesus diz: ok, esta será a sua recompensa. Você já a recebeu aqui na terra em troca das recompensas celestiais. Meu Deus do céu, livra-nos, Senhor, deste nível de hipocrisia, porque assim devemos ir mais fundo ainda nas nossas motivações. Então, como que eu posso garantir a motivação correta? Primeiro, dê atenção às suas motivações. Segundo, seja discreto, proteja as suas ações. Terceiro, avalie a recompensa. Quarto, pare de fingir, tire as máscaras. E em último lugar, torne-se tão consciente de Deus que você não esteja mais consciente das suas ações. É interessante que Jesus diz assim: para que a sua mão esquerda não saiba o que a sua mão direita está fazendo. É bem interessante essa ilustração. Como ou quando a mão direita não vai saber o que a esquerda, ou a esquerda não vai saber o que a direita está fazendo? O que Jesus está dizendo com isso? Jesus está falando aqui de um comportamento que se torna inconsciente, algo que se torna tão natural que você já não está pensando. É de uma pureza tal de coração que se torna uma ação não consciente, ela não é premeditada. Os atores, eles trabalham assim, eles têm um texto, eles têm um roteiro, eles interpretam em cima de um drama, de uma trama, ainda que eles improvisem em algum momento, mas já está tudo premeditado, já está tudo escrito, já está tudo programado. Então eles vão ali para o palco e eles interpretam um papel, ou num filme, numa novela, mas aquilo tudo ali já está pré-programado. A vida do discípulo é diferente. O momento em que sua mão esquerda já não sabe mais o que a mão direita faz, é porque você já entrou no modo automático no reino de Deus. E isso é o momento mais tremendo e prazeroso da vida de qualquer discípulo do Senhor, porque afinal de contas, isso significa uma interação absoluta entre o seu coração e o coração de Deus, aquilo que você está fazendo e a vontade de Deus na sua vida. Você já não precisa mais se esforçar ou agir como um ator interpretando um personagem, que é a realidade de muitos cristãos, infelizmente. Eles estão lutando para ser aquilo que eles não são. Estão se esforçando. A gente precisa até tirar o chapéu para alguns, porque eles estão fazendo um bom papel. Tem alguns que estão sendo até assim, merecedores de um Oscar, mas que naquele grande dia vão ouvir do Senhor: afastem-se de mim, eu não conheço vocês. Mas como, Senhor? Em teu nome fizemos tantas coisas boas, fizemos tantas boas obras, tantas boas ações. Em teu nome nós expulsamos demônios, isso é uma coisa boa, libertamos pessoas. Em teu nome nós curamos enfermos, isso é uma coisa boa. Em teu nome nós profetizamos, isso é uma coisa boa. Jesus diz: não conheço vocês que praticam a iniquidade. Como que Deus vai saber isso? Somente prescrutando o nosso coração. Você já teve um daqueles momentos em que você estava dirigindo e de repente você entrou no modo automático? Você está dirigindo, você está pensando em tanta coisa que de repente você começa a ir na direção de um lugar que você vai muitas vezes. Você ia para uma outra direção, um outro destino, mas de repente quando você se dá conta, você diz: peraí, para onde é que eu estou? Estou indo para casa? Não, não vou para casa. Ou estou indo para o trabalho? Não, esse não é o meu destino. E aí você de repente descobre que você estava dirigindo um bom tempo, indo para um lugar no modo automático. Alguém já passou por essa experiência, sim ou não? Então é mais ou menos isso. Quando você está absorto em pensamentos e você está tão absorvido que você já não sabe exatamente como as coisas aconteceram, porque você está fazendo de uma forma automática, inconsciente. E isso aqui é o que Jesus está falando sobre um comportamento que não é mais consciente, quando a mão direita não sabe mais o que a esquerda está fazendo. Nossos motivos se tornam idênticos aos motivos de Deus. Nós não precisamos nos esforçar, porque nós o desejamos acima de tudo, nós o desejamos acima de todos. Nós nos tornamos inconscientes das nossas ações, porque esse é o nosso estilo de vida. Não é algo
que nós representamos, não é algo que nós nos esforçamos, não é um roteiro que nos entregaram e disseram: você está no teatro gospel, viva a sua vida como um personagem cristão. Não, é a razão pela qual fazemos todas as coisas, a glória de Deus, porque queremos que Ele seja exaltado nas nossas vidas. Então a pureza da nossa motivação é porque Ele vive dentro de nós e nos tornamos mais conscientes dEle do que das nossas próprias ações. Eu não sei se você está entendendo, porque nós não precisamos mais ter consciência dos nossos atos quando nós temos consciência da presença dEle. Quanto mais conscientes estamos da presença, quanto mais conscientes estamos da santidade dEle dentro de nós, quanto mais conscientes estamos da glória dEle dentro de nós, mais nos esquecemos de nós mesmos e mais as nossas ações refletem a glória dEle e são a expressão da presença dEle na nossa vida, porque aí sim estamos pura e totalmente motivados para realizar os propósitos de Deus e para exaltar e glorificar o seu santo nome. O discípulo autêntico tem que dar atenção aos motivos do seu coração, para alinhar a sua vontade com a vontade do Pai, a tal ponto que ele se torne consciente de Deus e que as suas ações sejam apenas uma resposta à glória de Deus em sua vida. Que Deus te abençoe, que você viva como este discípulo autêntico que se prepara para a volta do noivo. Ele vem buscar uma igreja sem mancha, sem mácula, sem ruga ou qualquer coisa semelhante, mas pura e imaculada. Esta é a igreja de Jesus e você faz parte dela. Põe a sua mão no seu coração, deixe-me orar com você. Pai, obrigado porque durante toda esta campanha o Senhor nos admoestou a um estilo de vida que ultrapassa o que estamos vendo hoje no mundo gospel, onde pessoas estão tão interessadas apenas na solução dos seus problemas pessoais, das suas demandas, das suas queixas, das suas dores. Eu oro com meu coração despedaçado. Todos nós estamos aqui nesse 7º dia com os corações rasgados. Sentimos saudade deste tempo em que passamos, buscando a Tua face, em unidade com a igreja, em oração, com todo o Teu povo, buscando a Tua palavra. Como fomos alimentados, como fomos enriquecidos, como fomos abençoados. A despeito de todas as bênçãos e milagres que nós cremos que o Senhor fará na nossa vida, não porque mereçamos, mas porque estamos nele, em Cristo, para viver uma vida absolutamente nova. É a nova criação. Senhor, nós não queremos viver como miseráveis na casa do sol da justiça. Desde o dia em que Ele resplandeceu nos nossos corações, a nossa vida não tem sido mais a mesma. Estamos todos num processo de santificação até a glória final. Não nos deixe esquecer daquilo que ouvimos nestes dias. Sela nos nossos corações toda a boa palavra que como semente foi plantada dentro de nós e é poderosa para salvar as nossas almas. Nos abençoa como igreja, para que possamos fazer diferença nesta geração, na vida de tantos e tantos perdidos, que estão desesperadamente buscando respostas. Que nós sejamos as respostas do Senhor para aqueles que estão ao nosso redor, as mãos e os pés do Senhor Jesus, os seus olhos, os seus ouvidos e a sua boca, mas principalmente o seu coração. Dá-nos o coração de Jesus, coração manso e humilde, com as motivações corretas. Em nome dele nós oramos. Amém. E graças a Deus. Aplauda ao Senhor Jesus.